Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Olha quem tá de volta, o encantador de Nutelas, Carlos Osório. É uma camisa especial que eu fiz para ele, fiz uma pro Salgado também, cara. Aqui, ó. Especial pro Salgado também, tá aqui, ó. Vou me pagar, ó. Já vendi essa porra. Tá aí, ó. Salgadão da massa. É. Ainda tem gente que fala que eu isentei o salgado do que foi feito no Vasco da Gama. Tá? Tem pilantra pra caralho aí, né? Pra apontar o dedo pros outros, né? Falar de mim, cara. Um cara que lutou até o final nas eleições, apoiando a oposição. Falar de mim, fui contra o Salgado, fui contra o Grupo Amarelo, fui contra a liminar que colocaram no Vasco, a sacanagem que fizeram nas eleições. Falar de mim que fui contra a venda do Vasco até o final, né? Falar de mim que sou contra a venda do Vasco. Pegar um cortezinho, é uma covardia, né? Um cortezinho de um vídeo fora de contexto, para poder tentar desmerecer tudo que eu fiz, cara. Tudo que eu lutei para que não acontecesse no Vasco até agora é de uma covardia, é de uma pilantragem tão grande que dá nojo, cara. Dá nojo. Por isso que eu fiquei enojado com gente que é radical aí, de grupo político, né? São os extremistas, né? Os caras que ao invés de torcer para o Vasco, torcem para político, torce para grupo político, deixam bem claro isso. Gente que torce para o Vasco se ferrar, torce contra o Vasco. Eu vivi isso, cara. Eu vivi isso em grupos que apoiavam os grupos de oposição. Eu vi gente falando isso pra mim. Eu quero que o Vasco perca, porque se o Vasco ganhar, é bom pro Salgado. Eu quero que o Vasco se foda, porque assim é bom para o meu grupo político, é bom para o meu candidato. Eu vi esse nojo. Eu tirei gente que pensava assim do meu grupo, por isso que eu sou odiado por algumas pessoas que são radicais de grupo de oposição. Sabe por quê? Porque eu consigo separar. Eu sou contra tudo isso que fizeram com o Vasco, mas eu pego meus filhos e a minha família com muito orgulho, boto no carro e vou para Salvador assistir o jogo do Vasco, feliz pra caramba. Vou pro estádio Mané Garrincha com a minha família, faço vídeo, vou pra Goiânia com os meus filhos, torcer pelo Vasco, torcer pelo time que o Salgado montou, que o Pedrinho montou, porque eu consigo separar o amor que eu tenho pelo Vasco desses filhos da puta que sacanearam o Vasco. E isso deixa muita gente de oposição com ódio de mim. E aí vem, às vezes, um fila da puta aqui nos comentários pra falar besteira, como eu ouvi ontem, dizer que, você não é torcedor do Pedrinho, um arrombado desgraçado. Falar uma coisa dessa pra mim me deixa profundamente revoltado com a política nojenta que é o Vasco da Gama. Gente que você apoiava, gente que você trazia no canal e que hoje, né, pega um trecho fora de contexto para tentar te desqualificar porque você não é radical, porque você não é extremista político, porque você não levanta bandeira de político no Vasco. Minha bandeira é o Vasco da Gama, minha bandeira é a Cruz de Malta e não porra de político nenhum. Tinha que fazer esse desabafo, mas tá aqui, ó, o Osório que resolveu aparecer de novo, né? Vou trazer aqui daqui a pouco o que ele falou para o UOL, canalha, né? Que enganou muito otário, que caiu na lábia desse cara aqui, né? O urubu otário. A 777 tem dinheiro pra caralho. A gente vai montar um time pra ser campeão da porra toda, enfim. Eu vou começar com... Fica até nervoso, cara. Mas vamos lá, vou começar com... Na quinta-feira, né, o Vasco estreia com o time principal no Campeonato Carioca, e a gente tem ali a estreia do Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Tietê, do Maurício Lemos e do comandante lá, o Fábio Carilli. Ele vai mandar um recado para o torcedor de Manaus sobre a partida de quinta-feira, uma convocação. Estou bastante ansioso para que a gente possa primeiro fazer por merecer esse apoio do torcedor, né? Muito feliz por estrear aqui no Vasco, num estado aí que tem muitos torcedores do Vasco, muitos vascaínos, e espero que possam ir no estádio e apoiar, né? Vamos com o nosso grupo principal para esse jogo.
né, e que vocês possam ir apoiar e nos ajudar dentro de campo, que a gente vai fazer por merecer. E o apoio de vocês é muito importante, principalmente nesse início. Torcedores de Manaus e região, espero aí que vocês possam ir nos apoiar bastante, façam uma linda festa para esse início de trabalho. E vocês podem ter certeza que dentro de campo a gente vai contribuir para essa grande festa que vocês vão fazer aí em Manaus. Muito obrigado, esperamos vocês aí no estádio. Bom, amanhã no CT Moacir Barbosa vai ter aí, depois do treino, da parte do período da manhã, vai ter apresentação, coletiva de apresentação aí dos contratados, o Daniel Fusato, o Lucas Freitas e o Maurício Lemos, tá? E a gente traz aqui no período da tarde aí a repercussão dessa, ou trechos dessa entrevista coletiva que sejam aí interessantes, tá? Que sejam coisas relevantes. Para finalizar, vamos falar aqui do encantador de Nutella, né? O Carlos Osório apareceu curioso, né? A 777 reapareceu. Agora o Steve Pasco lá e o Josh Wander, né? O ex-traficante, cheirador de pó, né? Contrataram um escritório no Brasil para poder retomar o futebol do Vasco. Aí quem é que aparece? Olha quem é que aparece. Apareceu num evento aí, deu entrevista para o UOL. E aí ele fala o seguinte, ele que falava que a empresa era bilionária, enganando muito trouxa, indo num monte de canal. Ele fala o seguinte, abre aspas para o encantador de Nutella, nada indicava que aquela empresa, a 777, fosse sofrer um colapso econômico financeiro, como acabou sofrendo. Então, naquele momento do negócio, não havia nenhuma indicação. Ao contrário, nós tínhamos assessores, empresas que ganharam uma fortuna, né, de consultoria de primeira linha, nível mundial, dando ok para o negócio seguir em frente, né? Carlos Osório, ao UOL. Engraçado, né? Empresas com renome mundial e youtubers, né? Os torcedores, os caras que torcem contra o Vasco, que é isso que eles diziam, né? Trazendo aí que o Josh era um ex-traficante condenado, trazendo que tinha problema com empresa de cartão de crédito, trazendo que o balanço financeiro da empresa, antes deles comprarem o Vasco, da empresa 777, já mostrava que eles estavam num processo de falência, trazendo um monte de situações que apontavam que essa empresa era uma fraude. Inclusive lá com o cara da Inglaterra, o jornalista, o Paul Brown, que esses carinhas aí ficaram debochando, jornalista, YouTube, ficaram tirando onda, dizendo que olha a fonte dos caras. E aí depois deu no que deu. E aí ele está dizendo aí que as empresas renomadas apontavam o contrário, que a 777 não ia entrar num colapso. Enganou quem quis ser enganado. Essa é a realidade, né, do que aconteceu no Vasco. Tá? E essas pessoas, elas precisam pagar. Tem uma comissão que está investigando, eu estou esperando o resultado dessa comissão, porque eu conversei com uma pessoa em particular que falou que quando revelarem o que eles já descobriram, porque tem depoimento de todo mundo em investigação, o que eles já descobriram de negócio nessas comissões, vai ser aí um escândalo no futebol brasileiro. Estou esperando para ver, e para ver se... Esperar cadeia, cara. Se esperar cadeia, acho que é uma utopia. Ainda mais no Rio de Janeiro, né? Esperar cadeia para essas pessoas que fizeram isso com o Vasco, eu acho que não vai acontecer nunca. Ainda mais nesse país. Agora, que pelo menos sejam expulsos do Vasco, que não pisem nunca mais em um estádio de futebol que tenha um jogo, uma partida do Vasco da Gama. É o que eu espero, no mínimo, tá? No mínimo. Curte, se inscreve no canal, desejar para você uma noite abençoada, fique com Deus, saudações vascaínas.